Meu nome é Sueli Zugueibe Zaidan Renhar. Sou filha de Farid Zaidan e Loreda Zugueibe Zaidan. E meus pais, meus avós e minha mãe vieram do Líbano e da Síria. Minha mãe veio da Síria e meus avós do Líbano. E sou descendente direta dos árabes, com muito orgulho. E daí você estava me contando que a sua mãe é Loreda Zugueibe Zugueibe. Sim, porque a minha mãe casou com um primo. Lá é muito comum eles casarem com os primos. A sua avó? A minha avó era prima do meu avô. Então a minha avó era Zugueibe e vovô Zugueibe. Então meus tios ficaram. Meu tio, minha mãe só tem um irmão chamado Tufi Zugueibe Zugueibe e minha mãe lá, Loreda Zugueibe Zugueibe. Sim. Daí ficou Zaidan porque casou? Zaidan porque casou. Não, Zaidan porque minha mãe casou com meu pai, que era filho do. O nome do meu avô paterno era Alfredo Zaidan. E meu avô era Druso. Ele veio embora, fugido lá da família dos pais dele lá, que meu avô era aqueles drusos lá das montanhas, aqueles nômades. E vovô veio embora e nunca mais soubemos da família do vovô, nunca mais. Daí meu pai e minha mãe se casaram e eu sempre morando aqui em Curitiba. Sou curitibana e sou descendente de árabes. E sua mãe, quando saiu de lá da Síria, ela foi para onde? Minha mãe saiu da Síria e foi morar 8 anos nos Estados Unidos. Ela morou nos Estados Unidos durante 8 anos. Nesse período, o meu avô tinha vindo para o Brasil. E ficou uns meses em São Paulo e se instalou aqui em Curitiba. Eles iam fazer a vida aqui, né, para depois chamar a família. E depois de 8 anos que minha avó, minha mãe e meu tio vieram para Curitiba. E me conte uma coisa, você aprendeu a cozinhar com quem? Eu não aprendi a cozinhar com a minha mãe. Perdi minha mãe muito cedo, aprendi a cozinhar mais mesmo, foi com a minha tia, que é mulher do meu tio Tufi, irmão da minha mãe. Ela que me ensinou a cozinhar, inclusive as comidas árabes, que eu faço muito pouca comida árabe, não sou expert em comidas árabes, mesmo porque quando minha mãe morreu eu não sabia fazer nada de comida. Quem me ensinou a cozinhar foi minha tia. E a minha tia aprendeu com meu avô, o vovô Jamil, que ensinou a minha tia a cozinhar. E ela que passou para mim o que nós sabemos de comida árabe, foi a tia Nilda que ensinou a gente a fazer. E a comida no dia a dia, quem que ensinou você a fazer? No dia a dia foi a tia Nilda também. Tia Nilda que me ensinou. E um outro tio meu que vinha visitar, ele ficou muita pena quando a gente ficou sem mãe e ele morava perto. Então todos os dias ele vinha lá em casa. Como que era o nome dele? Tio Zeca. José, o nome dele, é cunhado do meu pai. Então ele vinha ali para o trivial, assim, a gente tinha uma moça que cozinhava para a gente, né? Mas nós que começamos a cozinhar. Então o tio Zeca vinha e ensinava, a tia Nilda cozinhava, a tia Aifa também. As tias que estavam ao redor da gente, eles ensinavam a gente a cozinhar. Então, mas quem me ensinou a cozinhar de verdade mesmo foi a tia Nilda. O que eu sei de doce, de comida árabe. E depois os macetinhos assim da cozinha, a tia Aifa me ensinou bastante, né?
Mas a gente aprendeu assim, sem a presença da minha mãe. E o que você aprendeu a cozinhar com a tia Nilda de comida árabe que você faz até hoje? O charuto, a abobrinha, o tabule, o quibe, a coalhada. A coalhada eu aprendi com a minha mãe. A coalhada eu aprendi com a minha mãe porque minha mãe fazia sempre a coalhada, né? Então a coalhada nós aprendemos vendo ali a minha mãe fazer. Como que ela fazia? Ela fervia o leite e deixava amornar o leite. Tinha que ter uma matriz da coalhada árabe, né? Tinha que ter a matriz, tinha que ter uma meia xicrinha assim da coalhada pronta. Com o leite morno, a minha mãe misturava aquele tanto de coalhada no leite, bem misturadinho, não podia ser leite frio nem gelado e não podia ser muito quente, tinha que ser morninho. Misturava bem, daí tampava e daí ela punha vários pano de prato, ou assim, na verdade ela punha panos de prato e depois por cima, para ficar bem quentinho, ela punha ela tinha tipo uma coberta assim, que passava a roupa por cima, e daí ela punha ali e ficava num cantinho de um dia para o outro, para poder ficar pronta a coalhada. Era assim que aprendi a coalhada. E daí com a tia Nilda também aprendi a fazer harish. Harish é um risoto árabe. É um risoto feito com frango e no lugar do arroz vai o trigo árabe, o trigo sarraceno. Aprendi a fazer, o que mais de comida árabe? Abobrinha, charuto, o quibe cru, o falafel eu nunca fiz, não sei fazer, nunca. A gente fazia um doce de farinha, como é que é de farinha? Um doce chamado mamut, é um doce árabe, que vai um trigo sarraceno, é um trigo diferente, que vai mas não era assim de a gente fazer muito doce. A gente aprendeu a fazer também uma sopa árabe, a coalhada, daí faz a coalhada e dissolve a coalhada, faz um caldo e ali a gente faz os quibe bem pequenininho e põe para cozinhar naquela coalhada. E sua mãe fazia? A minha mãe fazia. No frio era muito, muito gostoso isso. Aprendi a fazer isso. A gente não tinha aqui, quando eu era pequena, não tinha tinha um restaurante árabe, que era o restaurante Oriente Árabe que a gente ia. Daí vovô ia para São Paulo e trazia doces árabes para nós, que aqui não tinha para vender. Docinho de goma, aquelas amêndoas cobertas com açúcar, tipo bala, assim. Era basicamente de doce o que a gente tinha. Depois é que veio tantos restaurantes e agora tem tanta comida, né? Tão boa, tão assim, a gente comia muito na minha casa, que nós gostávamos bastante, era nozes e a tâmara e o figo seco. Esses eram os nossos doces de referência árabe, assim, né? Que eram doces secos. E daí podia guardar, podia comer, guardar bastante tempo. Foi assim que eu aprendi, pouca coisa, mas bem gostoso. E o hortelã, que assim... Sim, a minha mãe usava muito hortelã em saladas. Salada de tomate na minha casa é sempre com hortelã. Hortelã picadinho, ou azeite de oliva, né? Muita azeitona, a gente sempre comeu muita azeitona na nossa casa. Mas basicamente nos pratos árabes, na salada e nas saladas, assim, tipo repolho, ela fazia bem fininho e punha daí hortelã no repolho, ficava uma delícia no repolho. E na sopa, assim, mas não era um condimento saindo da comida árabe que minha mãe usava, né? Usava mais a comida árabe.
E no dia a dia você não comia muito feijão? Não, a gente comia. Na minha casa não tinha assim. Nós éramos em muitas, né? Nós quatro meninas, meu pai, minha mãe e meu avô, e mais as moças do armazém. Que a gente tinha um armazém, tinha 6 moças que trabalhavam no armazém e almoçavam na minha casa também. Então, como as moças estavam acostumadas a comer arroz e feijão, né? E vovô também gostava, então a gente fazia, mas não era uma comida assim que fosse a nossa referência, arroz, feijão. A gente comia mais carne ensopada, bife, bastante macarrão, bastante frango, mas não era assim direto comida árabe, né? O seu pai, ele pedia para fazer algum tipo de almoço que você sim, quando ele queria agradar alguém, assim, um convidado dele, um amigo, daí ele trazia os amigos para comerem a comida árabe, que seria o charuto, a abobrinha, o tabule, o quibe cru, o quibe assado e o quibe, tem um quibe que faz ele não é assim aquele compridinho, ele é mais assim, e ele é assado na brasa, e daí assado na manteiga. Esse era uma coisa para os dias mais especiais. Daí minha mãe fazia arroz com amêndoas, né? Que era um prato também, é um prato que acompanhava. O arroz com a lentilha, minha mãe fazia muita lentilha, a gente comia assim, gostávamos mais de lentilha do que feijão na nossa casa. E tem o arroz com lentilha, né? Que também é injadara, que é chamado, né? Faz a lentilha e cozinha o arroz ali na lentilha. Não é essa lentilha que a gente come nos restaurantes, era uma lentilha mais tipo molhadinha, tipo um risoto. Era isso que a gente comia na minha casa. E daí meu pai era muito orgulhoso, porque minha mãe cozinhava super bem, junto com o quibe, com o charuto, tínhamos daí as pastas, pasta de gergelim, a pasta de grão de bico e a coalhada para comer junto com a comida árabe. E o pão sírio. E como que ela fazia a coalhada seca? Então, a coalhada seca. Daí ela punha lá para... No dia seguinte, ficava pronta a coalhada. Mas daí, não é, como a gente era bastante, não era uma coisinha assim. Era uma panelona, assim, né? Acho que uns 3 litros, 4. Então, daí ela repartia. Um pouco ela deixava a coalhada para a gente comer. E daí ela pegava... A gente tinha armazém naquele tempo. Vinha o sal, vinha nos saquinhos. Saco de pano, de tecido. Então, lembra que minha mãe, ela punha a coalhada no saquinho de sal, 2, 3 saquinhos assim, amarrava e punha a torneira da pia, ela amarrava assim para ele ficar pingando, ficava pingando até a hora que ficasse bem sequinho, que não pingasse mais nada, daí era a coalhada seca. Daí temperava com um tempero que chama... Como é que é o nome? Tem até ali o tempero que a Cíntia trouxe ontem para mim. Zátar. Zátar. Colocava, fazia as bolinhas como um quibe, como um bolinho. Fazia aqueles bolinhos assim, punha num tabuleiro e punha para secar no sol. Mas daí virava sanduíche? Daí virava sanduíche. Que é o queijo árabe. Que é o queijo árabe, que é feita da coalhada. E daí com o zátar em cima. E que daí ficava bem gostoso. E tem os doces árabes folhados, que aqui não tinha. Daí só vinha quando o vovô viajava, daí a gente ficava feliz, porque ele trazia todos os doces árabes para a gente. O vovô Jamil, que não morava com a gente. O vovô Jamil era o pai da minha mãe. O vovô Zaidan, que morava com a gente, que ensinou nós a cantar em árabe, a falar algumas palavras em árabe, a saber os dias da semana, a cantar músicas para a lua, essas coisas que a gente aprendeu quando era pequena, com o vovô Zaidan daí, que ele era árabe, né, também, e daí falava com a minha mãe o árabe, ele e a mamãe falavam árabe. Quando não tinha gente estranha por perto, porque eles achavam que era falta de educação
Se chegasse uma pessoa e eles estivessem falando em árabe, imediatamente eles mudavam e começavam a falar em português. Entendi. Era assim. Como que eles falavam para a lua? Hã? Para a lua? Hela como estela que lastra que mbarak. Isso é uma estrofezinha que a mãe ensinava a gente quando era lua cheia. No primeiro dia da lua cheia, a minha mãe olhava para cima assim de noitinha e cantava, né, essa musiquinha. E daí contava a lenda que tinha que virar para trás. A primeira pessoa que ela olhasse para trás, como é que ia ser o mês dela? Se era uma pessoa legal, alegre, rabugenta. Ou então, nós todas, eu e minhas irmãs, ficávamos uma empurrando a outra para ela olhar para nós. E ela acabava olhando para as quatro. Assim. Que amor. Era assim, querida. E era diferente a comida do vovô Zaidan, do vovô Jamil? Não, mesma comida, mesma comida. Só que o vovô Jamil, ele, na casa dele era basicamente o árabe, né? De manhã, no café da manhã, era assim, tinha uma manteiga na garrafa. Não assim como lá no Nordeste, era uma manteiga árabe diferente, que ficava ali na garrafa. O café, eles faziam o café, tipo, fervia o café com a água e daí que punha tudo na... E daí a vovô comprava os pãezinhos árabes e daí tinha azeitonas no azeite de oliva, porque ficavam as azeitonas ali, pegava aquelas azeitonas, comia de manhã com pão. Aquele, e fruta, que sempre gostava, o árabe gosta muito de fruta. E o café da vovô era assim, ele não tomava quase café, eles tomavam mais chá. Então, no vovô, quando a gente ia lá, daí a gente vivenciava mais a comida árabe, por exemplo, né? Porque daí sempre no almoço tinha alguma coisa árabe. O vovô Jamil sempre tinha. Quando ele queria comer feijão e arroz, o macarrão, ele ia almoçar na casa da minha mãe. É. E o vovô Jamil morava aonde? O vovô Jamil era um comerciante árabe que começou aqui no começo, né? Era em 1920, que ele já tinha, em 22, ele já tinha uma loja de tecidos. Uma das primeiras lojas de tecidos que tinha aqui, na Praça Tiradentes. Então ele tinha a Casa Glória lá. E quando a vovó veio dos Estados Unidos, a vovó era uma costureira muito boa. E daí a vovó começou, ela e a mãe do Calil Simão. Calil Simão era um árabe que era uma colunista social aqui. E a dona Rosa Simão, que era a mãe dele, também tinha uma loja. A dona Rosa era amiga da vovó e as duas começaram a costurar, fazer roupa pronta, que não existia aqui em Curitiba. Foi um sucesso. Roupa pronta, muito simples, muito, assim, bem simplesinha no começo. Então a vovó pegava lá 2, 3 metros de tecido, fazia um vestido, eles não tinham nem onde pendurar, eles penduravam na porta da loja, numa vassoura. E vendia, fez primeiro 2, 3, foi um sucesso, vendeu. No outro dia fez 2, 3, no outro dia vendia tudo. Aí a vovó começou, como uma boa árabe, começou a aumentar a produção, tanto que mais para frente, no final do ano até, ela já tinha como ajudante dela mais 4 costureiras para dar conta de vender a roupa. Foi aí que eles começaram a ganhar dinheiro, porque vendendo só tecido, eles ganhavam. Mas ganhavam assim, e aí eles começaram a ganhar dinheiro, juntar dinheiro e começaram a se fazer aqui no Brasil. Foi assim que eles começaram. Olha só. É. Só que vovó morreu muito cedo. Vovó morreu em 1900, minha mãe casou em 1943. Em 1944, minha mãe casou com meu pai. Meu pai não chegou a conhecer a vovó. E ela morreu porque ela pegou uma infecção e não tinha penicilina ainda. Aí teve infecção generalizada e morreu. E quando meu pai conheceu minha mãe ainda estava de luto. E daí os 2 avós se conheceram, o vovô Jamil e o vovô Zaidan, e combinaram de casar os filhos. Daí levou
meu pai para conhecer minha mãe, eles se gostaram, começaram a namorar, logo noivaram e logo casaram. Foi assim. E assim, e eu nasci, quando meu pai e minha mãe casaram, ficaram morando lá na Praça Tiradentes. E o meu pai ficou 1 ano, 2 anos, 1 ano mais ou menos, meu pai e minha mãe também, meu pai ficou ajudando o vovô na loja. Então eu morei também 1 ano na Praça Tiradentes. Nasceu lá? Eu nasci no hospital, onde que eu nasci? Ali no Alto da 15, ali tinha um hospital chamado Instituto de Medicina, tem até hoje. Foi ali que eu nasci. E depois, eu fui a única que nasci no hospital. Depois as minhas outras irmãs nasceram, tudo era parto feito em casa. E daí que eu vim para o Portão, daí ficamos morando no Portão bastante tempo. No Portão, né? No Portão, que tinha uma comunidade árabe também, mais ou menos significativa, sabe? Entendi. E assim, filhinha. Linda. O que mais que eu ia te perguntar, mamãe? E o vovô ele falava alguma coisa da vovó Esther ou não? Não conhecia, só tinha 5 anos quando a avó dele morreu. E a vovó Esther não era árabe, a vovó Esther era mineira, da família Rezende de Minas Gerais. E vovô também, quando veio para o Brasil, a gente ainda não contava muito essas histórias, a gente só sabia que ele conheceu a vovó e ela era de uma família rica. E os pais não queriam que ele casasse com ela, porque ele era mascate. Ele estava, vendia, sabe, mascate. E daí vovô roubou, eles fugiram para casar. E antes disso, vovô comprou uma fazendola, uma fazenda em Minas Gerais, e foram morar no sul de Minas. E aí vovó moraram lá até a vovó morrer. E do mesmo jeito que ele não tinha nada a ver com a família dele lá, ele também não tivemos nunca, nem meus tios, nenhuma referência, nenhum conhecimento, nada com a família da minha avó. Você e tuas irmãs, porque o Voíde ficou morando depois com um tio, não foi? Sim, mas minhas irmãs, estou dizendo minhas tias mesmo, as irmãs do meu pai. Ninguém conheceu a família da vovó, nem os avós deles, que eram os avós Rezende, nem um parente. Podiam depois ter procurado, né? Um primo, um tio, mas não procuraram. Nunca procuraram. Vovô nunca permitiu que fossem atrás deles. E depois a tia Aifa, a tia Fife, a tia Olga, elas foram morar com quem? Não, no começo, quando o vovô ficou viúvo, daí ele veio morar no norte do Paraná. E daí ele deixou as minhas 4 tias num colégio de freiras, no internato de freiras, lá em Piraí do Sul, Santo Antônio da Platina, não sei aonde que era. E elas viam o meu avô só 1 ou 2 vezes por ano. E o Voíde foi morar com quem? E meu pai daí foi morar com um tio do meu, um parente do vovô, que era Zaidan, em São Paulo. Ele ainda foi morar foi para São Paulo, morava em São Paulo, na capital de São Paulo, com esse tio. Mas não se deu muito bem também, quando ficou mocinho já foi morar sozinho. E esse tio, de onde que é esse tio, será, né? Esse tio, o meu avô ainda tinha assim Era irmão do vovô? Não, era parenteiro longe. E eles ficam assim por carta, mas a gente nunca conheceu também. Eles se comunicavam por carta. Quando ele morreu, a gente ficou sabendo, mas nós não conhecemos ele, nem veio para o casamento, nada. Uma chamava Loris Zugeibe e a outra Margot Zugeibe. A Margot Zugeibe nunca casou, era uma pianista e ela dava aula de piano. Até ela morrer, ela dava aula de piano. Muitos curitibanos antigos, assim, tiveram aula de piano com ela. E a
A Loris casou com um senhor, com o marido dela, era um conhecido, eu não me lembro o sobrenome dele, mas era uma pessoa conhecida. Ainda temos esses primos que moram por aqui. Quem sempre teve algum contato com eles, depois que meus tios morreram, foi o Jamil, meu primo Jamil, que tinha ainda contato com as filhas da Loris, sabe? Mas só essa família que a gente tinha era muito pequenininha, uma família muito pequena. Do Izugueire continuou pequena, né? A família Zaidan que aumentou, que aí eram as tias morando para cá, os primos de casamento, então agora a nossa família já é considerada uma família de um tamanho grande, porque antes a gente não tinha quase parente. Ainda mais nós que morávamos aqui, os parentes do meu pai moravam tudo fora, então nós éramos só nós e a tia Nilda aqui. Os tios moravam tudo no norte. E depois que temos essa grande família Zaidan. A Lourdes e a Margot, nos jornais antigos, eles aparecem bastante. As duas relacionadas com música. Com música, sim. Em anúncios, em concertos, aparecem em aulas particulares. Sim, particular, já deu aula particular, até ela se aposentar, ficar mais velhinha, sabe? E a Loris casou com um consultor, eu não me lembro agora o sobrenome, eu vou lembrar, mas não me lembro agora. E eles eram assim, considerados da alta, sabe? Frequentavam o Graciosa Country Club, essas coisas. Eram mais... Elitizados. Vovô, o primo Alberto, ele era bem conceituado aqui. E vovô tinha uma irmã que chamava Aifa. Essa irmã Aifa morava em Minas Gerais e ficou morando lá até hoje. A família deles moram lá, que a gente fala para vocês, o primo João, que nós tínhamos lá em Minas. O primo João era filho da Aifa? Filho da Aifa, não da minha tia Aifa, mas essa irmã do vovô. Zugueire. Do vovô Zugueire. Aifa Zugueire. E vovô, quando casou com a tia Leonor, ele foi umas 2 vezes visitar elas lá em Minas, sabe? Mas a gente nunca foi, não conhecemos eles. Mas o primo João vocês conheceram, porque ele foi visitar nós. O primo João, sim. Né? O primo João, depois ele vinha na minha casa daí, que ele morava em São Paulo, vinha de Minas, ia para São Paulo fazer compra também para a loja dele, e vinha em Curitiba visitar o vovô e minha mãe. Tanto que eles pensavam que o primo João ia casar com a mãe. Era prometido os dois para se casarem. Sim. Foram prometidos, e no fim ela casou com meu pai, né? Bacana, né? E fizeram outro acordo. Fizeram um outro acordo. É uma história bonita, né? Que vieram de longe, tudo, né? E se fizeram aqui. Então, a culinária árabe, assim, né? Que a gente... Para nós, assim, enquanto crianças, para nós era comum a gente comer quibe. Depois é que a gente viu que é uma comida, né, árabe, depois que a gente ficou sabendo que era de tradição culinária. E agora eu também só faço de vez em quando como se fosse um acontecimento, porque dá muito trabalho, né? A comida árabe é bem trabalhosa. Dá bastante trabalho, mas é uma comida muito gostosa, muito saborosa. E agora eu entendo por que se usa azeitona em tudo. Pois é, eu amo azeitona. Que coisa, né? Porque tinha bastante mesmo. Sim, assim, comiam bastante. Nossa, vovô, assim, no café da manhã. Me lembro que ele tinha um bule grande, assim, sabe? Então, era na mesa dele, assim, sabe quando você põe o coador, assim, que tem um negócio que põe o coador, e daí você fazia o café dentro ali não tinha garrafa térmica naquele tempo, né? Então eu ficava ali em cima da mesa, aquele tão bonito que a gente achava, aquele bule, com um massa assim comprida, daí ele fazia café ali. E era um café meio, ou era muito forte, porque ou então era um chafé. Nunca era um café normal como a gente toma. Ou era um café bem forte para tomar só o café, e daí punha um pouquinho de cardamomo no café,
ou era um café mais fraquinho, que daí meu pai brincava que não tinha força de sair do bule de tão fraco que era. É assim, querida. E depois o vovô casou com a tia Leonor e o Edson já era filho da tia Leonor? Sim, ela era viúva e meu avô viúvo. Mas daí o Edson foi criado pelo vovô Jamil ou não? Ele já tinha 16 ou 17 anos quando a mãe dele casou com meu pai, né? Não foi criado, mas até ele casar, ele morou junto com o vovô. E depois que casou também, meu avô deu uma casa para eles morarem, eles moravam ali perto. Olha só. Então tá bom. Então tá bom, mamãe. Muito obrigada. Ela fez. Isso aqui é um doce árabe, vou te dizer. Eu fiz hoje. É um doce árabe. É um creminho que, na verdade, verdadeira, tem que pôr flor de laranjeira aqui embaixo. Porque no doce árabe uso muita flor de laranjeira ou água de rosas. Uma das duas, flor de laranjeira ou água de rosas. Então é um creminho e uma pastinha de damasco que a gente põe em cima. Fica um doce bem levinho, bem gostoso, bem geladinho.